ai, 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 ai. Olá amigos, eu sou o João Paulo, estamos começando mais um programa Conexão Escola. Hoje estamos aqui no Laboratório de Informática da Univertes em Três Rios, a nova faculdade de Engenharia Civil que chegou aí para bombar a cidade. Estou conversando com o professor Paulo, ele que é professor da FATEC e também daqui da instituição. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, parabenizo por você ter um programa que fala sobre educação. Isso é uma coisa muito nobre. Parabéns pela iniciativa. Estamos aí. Isso aí. Fala um pouquinho de você. Qual a sua formação? Bom, minha graduação é na parte de análise de sistemas. Depois eu fiz, como eu fui para a área de educação, eu tive que fazer uma especialização na área educacional. Aí voltei a estudar, fiz uma outra especialização de informática ligada com tecnologias para a educação e o mestrado em informática, que eu concluí recentemente, em dezembro, no 2 de dezembro, né, do ano passado. Fiz análise de sistemas. Fiz análise de sistemas. O mercado de trabalho? Cara, o mercado de análise, ele é muito complexo, pelo seguinte: existem muitas vagas e existem poucas pessoas qualificadas para ocupar essa vaga. Essa é uma grande preocupação, foi uma coisa até que foi algo que eu relatei na dissertação. E no Brasil, pela classe não ser muito organizada, o profissional de informática ganha muito mal. Ele está muito aquém do que a gente deseja. Mas posso trabalhar em quê? Empresa privada, prefeitura? O que o analista de sistema faz, propriamente dito? Qual é a função? Em qualquer ramo. Na verdade, a priori, a profissão, o cara realmente projetar sistemas, propor soluções, mas no Brasil a gente sabe que ele tem que ser analista e desenvolvedor. Pode trabalhar no setor público ou na rede privada. Um dos locais que valoriza muito e que absorve muito, dois locais, né, que absorvem muito, é Angra dos Reis, dois polos assim que eu vejo que valoriza e absorve muito, e a Petrobras. Mas mesmo tendo esse ramo todo na parte privada e a parte pública e tudo, por que você escolheu dar aula? Então, é bem interessante. Eu não mencionei na minha formação, fiz curso técnico também, de informática. E no curso técnico eu já via os monitores lá do colégio que eu estudei, que ajudavam os professores a lecionar, que tem que dar um suporte, são muitos alunos no laboratório, para a aula fluir, tem esse suporte. E eu achava aquilo bacana, me interessei, me candidatei, não entrei na época, que também era e voltava para Juiz de Fora. Foi em outra cidade, eu acredito que seja por isso, um dos problemas também que não consegui dessa vaga. Dali nasceu a vontade. Depois eu fui trabalhar em empresa, em centro de processamento de dados, com informática em si. Dentro das empresas que eu trabalhei, naquela época a informática era como se fosse uma ciência, mexer no Office era uma ciência, uma coisa muito nova no Brasil. Então, ao dar suporte técnico para as pessoas, eu percebi que eu tinha jeito e que eu gostava, que eu tinha paciência para ensinar. Era uma coisa gratificante, uma coisa que eu me sentia realizado. E eu comecei, antes mesmo de terminar a faculdade, eu já comecei a lecionar. Lá em Valença, onde eu fiz faculdade, já comecei a lecionar. E logo depois que eu me formei, eu consegui essa oportunidade de trabalhar na FATEC. Você é de Três Rios? Sou de Três Rios. Três Rios. Estudou em Valença? Estudei. Vocês hoje de Fora? Você meio cigano, né? Curso técnico de Juiz de Fora. Estudei em Valença.
especializei também em Juiz de Fora e o mestrado no Rio, né? Fiz uma turnê completa. Fiz uma turnê, Hoje você trabalha onde aqui em Três Rios? Trabalha só em Três Rios hoje? Hoje só em Três Rios. Hoje você ficou em Três Rios. Que bom, né? Ficar pegando estado também direto. Mas no começo, mesmo dando aula na FAETEC, eu trabalhei por empresas que eu rodava em algumas cidades do Rio de Janeiro, prestava serviço de informática, que eu não trabalhava integralmente com educação. Entendi. Eu tenho uma curiosidade seguinte, por exemplo, um curso de física, você vai fazer um curso de física. Engenharia Civil é um curso que eu vou ter aqui, vou ter no Rio Grande do Sul, vou ter no Norte, um exemplo. Já na informática tem análise de sistema de informação, ciência da computação, são todos distintos um do outro, esses cursos? São. São muitos títulos. Se eu falar de todos aqui, a gente vai perder muito tempo. Mas existem, na verdade, tem que diferenciar hoje. Existem uns cursos focados na parte de hardware e os cursos focados na parte de software. Os cursos mais famosos na parte de hardware é engenharia de hardware, obviamente, e cursos direcionados para redes de computadores, tecnólogo em redes e por aí vai. E os cursos na parte de software são os cursos de análise de sistemas de informação e engenheiro de software. Entendi. Também, né, tem os cursos clássicos, ciência da computação e matemática com ênfase em informática. Essa é novidade para mim, matemática com ênfase em informática. Foi o primeiro curso oferecido na UFJF, acho que nem existe mais, acho que é só ciência da computação, que é o mais clássico, você tem uma boa base matemática, mais direcionado para a carreira acadêmica. Não estou falando que o cara não vai trabalhar no mercado de trabalho. Entendi. Mas o analista de sistemas, o engenheiro de software, o engenheiro de hardware, ele tem uma bagagem maior direcionada para o mercado de trabalho. Os cursos da FAETEC são cursos técnicos? Nós temos cursos livres. Estou trabalhando atualmente de curso livre. Temos cursos livres, cursos técnicos e temos também a FAETEC com 2 cursos superiores, pedagogia e logística. E trabalha com eles na parte de informática também? Tem disciplinas de sistemas, todos os cursos têm. Tem o técnico de edificações, administração e tem técnico informática, que é o curso mais tradicional nosso. Os cursos livres são cursos temáticos, Office, Word, como é que você... Exatamente. O cara quer aprender a mexer. Tem um curso de entrada, que é operador Windows, depois ele vai escolher se ele quer fazer um Excel avançado, se ele quer fazer o AutoCAD, editoração eletrônica. E aqui, na Universo, você olha com o que com eles? Computação científica. E qual que é a emenda? Como é que é a emenda deles aí? Programação também? Programação também. Tem um bom formalismo matemático. Nós pegamos esses modelos matemáticos e transformamos eles em programas. Utilizamos vários programas para materializar, digamos assim, esses modelos matemáticos. O desenvolvimento tecnológico, ele aflora muito quando a gente vai trabalhar com a parte de informática, né? Alguns acompanham esse desenvolvimento, outros não. Até porque, acho que acontece na Universo, acontece no cursos técnicos, nos cursos livres. Muitos têm contato diariamente com o computador, outros quase não têm. Como é que você trabalha com isso aí? Pegar uma turma de 20 alunos, 5 ou 10, a metade, por exemplo, 5, 10, não tem noção de informática. Dá para trabalhar tranquilamente com isso? Dá, tem que nivelar, tem que fazer um nivelamento, tem que motivar para o cara não se sentir inferior, que ele é capaz também de chegar no nível do aluno que está mais avançado em informática. E o aluno mais avançado, eu procuro trazê-lo para o meu lado, para ele até me ajudar em algumas questões aqui dentro, a montar grupo de estudo para realmente concretizar esse nivelamento. Vygotsky já falava isso, né? A zona de desenvolvimento proximal. Então, os alunos que têm um conhecimento maior ajudam aqueles que a princípio tem um pouquinho mais de dificuldade, e os dois fazem atividade juntos, né? Já tinha essa metodologia, né? Perfeito, professor. Utiliza isso aí já também. Eu gosto muito também de fazer isso aí, porque a gente, até na física, muitos antigamente não tinha, no ensino médio,
você quase não via física. Ou você fazia um ensino médio regular, ou você fazia um curso técnico. Até as pessoas que têm um pouquinho mais de idade hoje, 40 e poucos anos, principalmente aqui da pessoa daqui de Três Rios, tem isso ainda. Então a pessoa nunca viu física. Então a pessoa terminou o ensino fundamental e foi para o técnico. Entendi. Entendeu? Então eu tinha muita dificuldade nisso aí também. Acontece isso, não? Você, não? Então esse pessoal que tem um pouquinho mais de idade, ou o pessoal que não viu isso no seu período regular de escola, hoje em dia a escola tem muito acesso à informática. Esses que não tiveram esse acesso, têm uma possibilidade de fazer um curso superior, ou de ter uma vivência melhor nesse ramo? Completamente. Hoje o panorama é completamente diferente. Principalmente porque ficou tudo muito acessível, celulares, laptops. Então o que acontece? O cara que trabalha o dia todo na frente do computador, independente da idade dele, estou falando isso, conhecimento de causa mesmo, da prática que eu tenho aqui, principalmente na Univertix. O cara que trabalha o dia todo, ele chega aqui e desenvolve bem. O aluno tem que ser curioso. Ele tem que se interessar, porque informática é algo interativo. É a teoria mesmo do construcionismo, você aprender através do computador. Isso, mas o aluno tem que ser curioso mesmo, né? Mas a informática todo dia ela está se desenvolvendo, está melhorando, tendo coisas novas, são softwares novos, então são máquinas novas, né? São maneiras novas de trabalhar também. A computação em nuvem vem mudar completamente a maneira de como a gente trabalha. Hoje eu armazeno muita coisa em nuvem. Os alunos alunos da Universo me pediram uma aula sobre computação em nuvem, que é uma coisa muito interessante. Não sei se você viu o Chromebook. O Chromebook ele quase não tem disco rígido, assim, pouco disco rígido, que eu estou dizendo, de capacidade de armazenamento. Você simplesmente login com a sua conta do Gmail, tu autentica, você vai autenticar lá e vai usar a base mesmo do Google Drive nas nuvens. É óbvio, com outras ferramentas, né, que eles querem vender o notebook deles, igual a Apple faz, né. Professor, quando começou a trabalhar com projetos? Então, eu percebi que a gente tinha alunos muito qualificados para poder trabalhar com projetos lá na FAETEC, então iniciei esses projetos lá. O desenvolvimento web, do jeito que é feito hoje, ainda estava engateando, então comecei a trabalhar muito com desenvolvimento web, portais, com coisas assim grandes, coisas que chamassem atenção, fizessem diferença. Aí depois eu tive a oportunidade de começar assim, o meu relacionamento assim, com a Microsoft como educador. Eu comecei a trabalhar com certificações, certificar os alunos, porque surgiram várias certificações da Microsoft gratuitas, o Programa Profissional 5 Estrelas e o Programa Desenvolvedor 5 Estrelas. O Profissional 5 Estrelas trabalhava mais na parte de infraestrutura, banco de dados, redes de computadores, aquilo que eu falei no início do programa, hardware, e o outro trabalhava mais na parte de software, o Desenvolvedor 5 Estrelas. Então eu comecei a montar aulas extras, que eu já era coordenador também na FAETEC. Esses alunos estudavam, eu recebia material, eles estudavam comigo nessas aulas extras e conseguiam gratuitamente a certificação da Microsoft. Então, além de ser técnico em informática, de se formar em técnico em informática, o aluno saiu com certificações Microsoft que faziam um grande diferencial. Depois, mais tarde, também trabalhei com a Sun, que na época era dona da linguagem Java. Trabalhei com certificação em Java com eles. Foi muito bacana que, ao trabalhar com certificação, isso chamou a atenção de um profissional que é um multiplicador da Microsoft do Rio de Janeiro, que é o Denis Torres, um amigão, virou um grande amigo meu. Com as certificações Microsoft, através desse meu amigo Denis Torres, a gente começou a ter um polo aqui, porque o lançamento quando a Microsoft lança um produto, no ano de 2008 pelo menos foi assim, ela lançava mundialmente em todas as cidades, e eu, com meu esforço, óbvio, com o apoio da direção da FAETEC,
entrei nesse movimento e fiz de 3 Rios um polo. Foi, por coincidência, foi aqui no Walter Franklin, foi aqui no auditório do Walter Franklin. Então, assim, teve o lançamento mundial do Windows 2008 Server, foi feito aqui, aconteceu simultaneamente Chicago, aconteceu todas as cidades da Europa, e 3 Rios estava no mapa, estava lá no mapa de 3 Rios cravado, bonito. 3 Rios foi tão importante esse evento que vieram várias pessoas de Juiz de Fora e Petrópolis, e o auditório ficou lotado, foi assim um marco. E no mesmo ano a gente fez também o lançamento mundial do SQL Server 2008. Então foi um ano muito produtivo, os alunos saíram assim com uma bagagem e com um currículo excelente para ser empregado no mercado de trabalho. E o projeto de robótica de vocês? Então, a robótica, ela entrou na minha vida assim, através da especialização, essa segunda especialização que eu falei que eu fiz. O primeiro projeto que eu participei foi lá no CVT, com o professor Rafael Souza. A gente tinha existia um projeto de reciclagem, ele começou o projeto fazendo alguns protótipos que funcionavam com sensor, só com estímulo através de sensor. Como eu estava estudando robótica, já hardware livre, mais precisamente Arduino, que você faz uma programação para o protótipo funcionar, eu peguei e fiz essa proposta para ele, que a gente estava lançando o curso de lógica de programação. O cara tem que programar para o robô fazer alguma coisa, para o sensor fazer alguma coisa, para fazer uma fotocélula, seja o que for. Assim, muito baseado nesse sensor. Aí a gente fez um excelente trabalho, nós pegávamos os DVDs que iam para o lixo, através dos motores desses DVDs e CD de computador mesmo que ia para o lixo, nós montamos vários carrinhos. Foi um projeto muito bacana, teve uma cobertura legal e teve uma projeção legal. E robótica também foi o tema da minha dissertação. A minha dissertação foi, eu construí uma ferramenta, que é o Laboratório Virtual de Atividades com Robótica, é o LabVAD. Ele é para o ensino remoto de robótica. Inclusive existe já a iniciativa do CEDER de querer utilizar essa ferramenta para o ensino de robótica. O que é o ensino remoto? Qual a ideia, qual era o conceito que os meus orientadores me apresentaram para ver se eu tinha capacidade de desenvolver? Eles já tinham ideia, tudo arquitetado, toda a parte de hardware e software arquitetada. Eu tinha que construir uma plataforma para fazer aquele hardware funcionar. O que consiste o hardware? Ele é uma mesclagem dos kits que existem hoje aí, que são vendidos de robótica, os kits educativos. A gente mesclou alguns componentes do kit iniciante e do kit avançado, fez um cenário, colocamos uma câmera para transmitir, eu construí o portal. O aluno, basta ele ter acesso à internet, que ele vai lá, se cadastra, e ele utiliza todos esses componentes que a gente montou num conjunto análogo a um kit educacional. Então ele tem acesso a hora que ele quiser, basta ele agendar, ir lá e aprender a programar robótica. E depois de construir o portal, o que aconteceu? Foi o seguinte, aí eu escrevi um artigo, obviamente, junto com o meu orientador, um artigo para o TIS, que é uma conferência aqui na América Latina, aqui, considerada até internacional. O trabalho ficou muito conhecido no Brasil e a partir daí o meu orientador pegou a ideia inicial do portal e propôs na Rede Nacional de Pesquisa, na RNP, que é muito semelhante ao CNPq, multiplicação do portal, criar vários polos. Da mesma forma que o CEDERT funciona, a gente não tem um só no Rio de Janeiro. Porque eu te falei, o pré-requisito é agendamento. A pessoa chega lá para utilizar, está agendado o dia todo, a pessoa vai desanimar. Então o que acontece? Qual a ideia? O que aconteceu depois que foi contemplado com esse edital? O cara vai lá para agendar, vê que o meu está todo agendado, ele utiliza uma estação lá na Universidade do Rio Grande do Norte.
E a gente quer criar vários polos com as faculdades que quiserem fazer parceria conosco. A partir daí, meu orientador é muito proativo, houve uma chamada da Fundação Lehman junto com Stanford, com a Universidade de Stanford, para escrever capítulos sobre robótica educativa. Aí, baseado no meu projeto e na nossa história, a gente tem 10 anos de pesquisas bem-sucedidas na área de robótica, o GINAP, eu faço parte do grupo de pesquisa lá da UFRJ. Baseado na nossa história e na minha dissertação, o capítulo foi aceito. E está em processo de construção, mas já foi aceito, como o artigo é aceito, né? Nós vamos entregar esse capítulo, toda a equipe, o meu orientador como autor principal, o restante da equipe como coautor, mas o bacana é que a parte principal é a minha dissertação em si, desse capítulo. Então, realmente foi uma vitória muito grande, uma coisa assim que eu fiquei muito impressionado por ter acontecido. Olha só, uma sensação boa. Ah, com certeza, cara. Com certeza, porque eu sempre eu sempre pensei em nunca fazer uma dissertação de gaveta. E eu acredito que essas publicações, ser contemplado pela Rede Nacional de Pesquisa e agora esse capítulo de livro, eu acho possível criar um polo aqui de robótica para os alunos do Walter Franklin utilizar. Porque é tudo de baixo custo, até mesmo o projeto é focado em baixo custo. Então, meu sonho é realmente que a ferramenta seja utilizada por uma grande quantidade de pessoas, de alunos, uma rede estadual completa. E nós não temos só o meu projeto, meu grupo de pesquisa tem outras ferramentas para programar em robótica extremamente interessantes. Puxando um pouquinho para minha área, mais ou menos de minha área, eu fiquei sabendo de um programa de vocês, que você fez na área de matemática, para o ensino de matemática. Cobu, esse nome, desculpa se não for. É dessa camisa aqui. Estava aqui o nome. Então, o Codu. O Codu foi um outro projeto que eu desenvolvi em 3is, foi uma pesquisa de campo da minha especialização. Faça seus próprios jogos. É um projeto de lógica, de aprender lógica através de jogos. E ele é multidisciplinar, cara. Teve um jogo inclusivo que deu projeção demais ao projeto, que foi feito por encomenda por uma escola de São Paulo. Os meus alunos desenvolveram isso. Esse que eu vi. Foi. Então, esse não era matemática ainda, era geografia. O cara tinha que... daqui a pouco eu vou demonstrar o software. Então, existe a comunidade no Facebook, uma professora entrou em contato conosco, ela trabalha com alunos surdos e ela viu que o trabalho já tinha crescendo, a gente já tinha muita coisa da sua área de lógica, matemática, sobre física também, e ela pediu que a gente fizesse um programa para a área de geografia. Nós fizemos um quiz, que a gente criou um mundo enorme. Eu vou fazer a demonstração do programa para vocês. É uma computação criativa aplicada, orientada a objetos. Exato. Então, o professor Paulo foi muito gentil agora em lembrar que também tinha de matemática, que eu dei uma voadinha aqui agora. Tem. A maioria dos programas que foram desenvolvidos é um ambiente que você aprende a programar, você desenvolve raciocínio lógico, mas a maioria é para a área de exatas, cara. Sabia que tinha de área de exatas. E daqui a pouco a gente volta para mexer no Codu. Com certeza. Valeu. Retornando aqui com Conexão Escola, professor Paulo. Não está no nosso roteiro, mas tem uma coisa que ele me falou que é muito interessante. Você programa, mas não joga. Você achou que eu ia falar isso, né? Foi por causa do negócio da geografia que eu me vinguei agora. Desde a faculdade faço programas assim, de computador. Tem aqui a demonstração que eu vou fazer programa. Sou apaixonado pela parte gráfica, gosto muito de Photoshop, de CorelDRAW também, de programas 3D, de renderização, mas não jogo. Não joga? Não jogo.
Não tem Xbox, não tem nada. Interessantíssimo. Não tem PlayStation. Essa foi ótima. Acho bonito, mas não joga. Caramba. Vamos ao Kodu, então. Vamos fazer a demonstração do Kodu. Mesmo com esse reconhecimento aí nacional e internacional da minha dissertação, eu quero fazer a demonstração do Kodu porque foi a minha primeira pesquisa de campo e foi a minha porta de entrada no mestrado. Porque foi feito também lá, foi documentado na FRJ, feito em 3 dias, documentado na FRJ. Mas vamos ao Kodu. O Kodu é um ambiente para você criar jogos e no momento que você está criando jogos, você desenvolve raciocínio lógico. Vamos acessar aqui o ambiente. Kodu is whatever you want it to be. It just all depends on the person. You start with what you want the game to be about. You can create the full game itself. You can see the art behind video games. Kids are learning how to program and make video games. Actually making something instead of just playing it. I'm loving it. Bom, vamos lá. Na introdução já deu para ver que é bacana. Ele é similar ao Scratch do MIT, só que ele é tridimensional, ele é muito mais focado na programação orientada a objetos. O Scratch é mais focado na programação procedural. Mas os dois desenvolvem raciocínio lógico. Eu aconselho quem se interessa por programação, quem se interessa por informática, quer se desenvolver, na parte inicial utilizar o Kodu ou o Scratch. Mas eu gosto muito do Kodu. Eu vou mostrar aqui como você deve começar. O tutorial mesmo dele do YouTube, da Microsoft oficial, manda você já pegar um cenário que já esteja pronto. Porque no Kodu você não fica simplesmente restrito à programação. Você tem que criar cenário, definir os personagens. Você pode criar um mundo do zero. Deixa eu voltar aqui no... É chamado de mundo no programa. Aí você pode criar montanhas, você pode criar lagos, você pode colocar o objeto que você quiser. Aqui, ó, esse menu todo aqui, ó, tudo isso eu posso colocar. Tá vendo aqui? Rapidinho eu montei um cenário de improviso, é óbvio, mas só para mostrar o potencial da ferramenta. E tridimensional, bem bonito, né, cara? Bem bacana, assim, para cativar realmente a galera mais nova a aprender programação. Agora vamos àquilo que eu falei, como a gente deve iniciar. É aconselhado você pegar um cenário simples que já tem alguns elementos para você manipular e entender o funcionamento da lógica do ambiente. Eu vou escolher esse daqui, ó. Ele tem esse nome para você se desenvolver dentro do ambiente. Shot and Fish. Então, aqui você vê que a gente já tem os elementos, já tem esses peixes aqui, tem os elementos que eu vou mostrar. Para editar, para a gente começar a programar, tudo autoexplicativo, tem o ESC. Quando eu jogo o ESC, eu estou aqui no cenário para eu programar, né? Então, por enquanto, eu só tenho esses pages aqui e a nuvem. Se eu quero acertar os pages, eu vou ter que colocar um personagem aqui. Então eu vou colocar um personagem aqui e programá-lo para você jogar. Achou que ia se safar? Então eu vou usar o próprio Kodu. É bem simples, tudo com clique e teclado. Já coloquei ele aqui, ó. Movimento ele para onde eu quiser. Muito bacana. E tem a dica aqui, ó. Com o botão direito você vai programar. Eu cliquei com o botão direito, já vai programar. As linhas são numeradas e a programação é icônica, é baseada em símbolos.
Então eu quero fazer com que ele se movimente. Eu vou escolher no teclado as setas para que, obviamente, ele se movimente de maneira rápida. Já escrevi uma linha de programação. Você viu? Sim. Poucos cliques para escrever linha de programação. Vou dar o play. Testa aí, movimenta ele aí. Tá vendo? Ele já faz alguma coisa. Também não sou muito. Não sou de jogar também não. Vamos lá. Vai dar certo. Vai. Bom, eu quero melhorar o programa. Eu vou dar um ESC para editar. Então eu quero programar o seguinte. Eu quero que ele lance mísseis também para acertar os peixes. Vamos lá. Para ficar confortável, vamos escolher a tecla espaço, tá? Quando você teclar espaço, ele vai fazer alguma coisa. Então por isso que eu falo, orientado a objetos desenvolvendo raciocínio lógico. Ele vai pegar e lançar mísseis. Para ficar bonito, vou colocar esse míssil vermelho. Então agora joga aí e manda ver. Boa, acertou de primeira, cara. Não, pera aí. Agora que você tá mandando bem, vou fazer uma coisa melhor. A ideia é essa, o aluno sempre melhorar, ele ficar cativado e mexer no ambiente. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma pontuação ali para você. Olha como é que fácil eu colocar outra linha de comando. Vou clicar com o botão direito, programar. Então agora é o seguinte, quando você acertar, né, aquele personagem lá, os peixes, né, o nome dele no ambiente é Fly Fish. Quando você acertar um daqueles peixes, eu vou incrementar uma pontuação para você aqui. Então vem em game. Para cada peixe que você acertar, eu vou colocar uma pontuação para você aqui. Tá? Vamos lá. Pô, você deixou nervoso. Não. Tá muito alto, não? Pegou. Pegou. Nossa senhora. Chega pertinho desse aqui. Acertou. O que aconteceu? Você venceu o jogo. Agora, por que venceu o jogo? Aí tem toda uma parte didática que eu fazia nas oficinas de programação nessa pesquisa de campo. Qual é o flag? Qual é a saída que determina que você venceu? Olha que bacana. Por que estimula tanto a programação orientada a objetos? A nuvem, ela é um objeto passivo aqui. Está dizendo o seguinte, quando ela não escutar mais nenhum peixe, você ganha. Sacou? Entendi. A lógica? Entendi. Então tem a programação de você que vai acertar o míssil. Tem os peixes aqui percorrendo esse caminho, que seriam a mesma coisa que métodos de classes na programação orientada a objetos. E aqui também tem a programação que seria a estrutura de controle do programa que faz você vencer ou não. Entendi. A nuvem não está ali à toa. Não está ali à toa. Ela está lá escondida, parada, como se fosse uma variável de controle na programação.
Então é um trabalho assim que foi muito gratificante fazer. Conforme eu falei, assim, está acontecendo coisas que eu nunca sonhei atualmente através da minha dissertação de mestrado, mas essa pesquisa aqui que me colocou. E é estimulante, lá na né? UFRJ. Você vai criando, vai... É estimulante. É estimulante, é muito bacana trabalhar qualquer idade, mas principal, a gente tem que pensar em ferramentas que cativem os jovens, igual é a robótica também. É muito melhor você programar e ver alguma coisa acontecer, ver algo concreto. O cara, quando tá... A primeira programação de robótica é um LED intermitente, que vai apagar e acender. O cara mexer lá no tempo que ele vai acender, que ele vai apagar. A partir de um que ele programou, ele criar um semáforo. A partir do semáforo que ele programou, e depois ele pensar em colocar um sensor para acender se as luzes forem apagadas. Então, assim, eu acho que nós professores devemos usar o uso dessas ferramentas educativas para dar suporte ao ensino. Concordo plenamente. Eu acredito muito nisso. Olha, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Estamos aí trabalhando junto. E vamos ficando por aqui com essa programação. Muito interessante nossa conversa com o professor Paulo. Até a próxima. Conexão Escola.